durante a Santa Ceia, diretas ou indiretas, vão sendo recolhidas pela liturgia, justamente para que nós preparemos o nosso coração para estas grandes solenidades que encerram o tempo pascal. No Evangelho de hoje, Jesus começa dizendo: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Nós sabemos que no Evangelho de São João, os mandamentos a que se refere Cristo não são os 10 mandamentos. Ele está falando do mandamento da fé e do mandamento da caridade. E é importante porque a fé e a caridade são representados pela água e o sangue que saem do lado de Cristo na cruz, conforme aquilo que nos transmite Santo Inácio de Antioquia nas suas cartas. Ele foi um dos discípulos de São João, que, portanto, bebeu, por assim dizer, de uma fonte direta, que é a pregação desse santo apóstolo. Quem acolheu os meus mandamentos da fé e da caridade, ou seja, quem pratica a união da fé e da caridade pela oração, quem tem uma contemplação viva dos mistérios da fé e ao mesmo tempo ardente pela caridade de Jesus, esse me ama. Esse foi aquele que, uma vez acolhida a pregação do Evangelho, adquiriu essa audição espiritual da fé e, desse modo, crê em Deus, amando-o simultaneamente. E por isso diz Jesus: ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Uma das coisas interessantes de ler o Santo Evangelho é perceber quando Nosso Senhor fala em referência à sua humanidade santíssima e quando ele fala em referência à sua divindade, ou seja, a união do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque a Trindade é indivisível. O que significa que quando nós mencionamos uma das pessoas em sua divindade, nós estamos mencionando a tríplice relação simultaneamente. Portanto, nesse versículo, o que Jesus está dizendo: ora, quem me ama, ou seja, quem ama a minha humanidade santíssima, será amado por meu Pai. O que significa dizer, será amado pela Trindade Santíssima. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, Cristo quer nos revelar a grandeza da sua humanidade santíssima. Porque a humanidade santíssima de Nosso Senhor não é apenas uma espécie de instrumento do passado. A humanidade santíssima de Cristo é necessária para que nós nos unamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, para que nós nos unamos à Santíssima Trindade. A humanidade santíssima de Cristo é a causa da nossa redenção e ela está atuando sobre nós neste momento, agora mesmo. Ou seja, a nossa união com a humanidade santíssima de Cristo é necessária para que nós possamos nos unir ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Por isso que aquele que pratica a fé e a caridade, Jesus se lhe manifestará. Esta é a sua promessa. Ou seja, nós o conheceremos na sua humanidade santíssima, de tal modo que o descobriremos como o meio pelo qual nós podemos nos unir
ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, através da sua santíssima humanidade. Judas, não o Iscariotes, Judas Tadeu, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? É uma pergunta muito séria essa, que muita gente se faz até o dia de hoje. Por que Cristo, de repente, não aparece para todo mundo e tira o véu do coração de todos e assim todos reconhecem que Ele é Deus e o adoram e começam a seguir a sua palavra? Por que Ele não faz isso? Não seria mais fácil? Não seria mais eficaz? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. É importante isso, porque aquele que pratica a fé e a caridade, aquele que persevera na oração, que cresce na meditação, que medita com amor os mistérios de Deus, este começa a receber no seu coração isso que Jesus aqui chama de minha palavra, que é exatamente o que São João da Cruz chamava de amorosa notícia. Ou seja, no fundo do nosso ser, nós começamos a perceber Deus falando conosco. Não com palavras humanas, não de forma audível e articulada, mas numa comunicação espiritual, com afetos, com propósitos, com inspirações, com iluminações. Nós percebemos que Ele está agindo dentro de nós. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, ou seja, nós não deixaremos Deus falar conosco e a sua comunicação esvanecer. Nós faremos como o profeta Samuel. A palavra diz que ele não deixava nenhuma palavra de Deus cair no chão. Ou seja, nós cultivaremos essa comunicação íntima. E na medida em que Ele vai falando conosco, em que nós o vamos percebendo, falando em nosso espírito, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Ou seja, a humanidade santíssima de Cristo, na união com o Pai e o Filho e o Espírito Santo, passam a morar dentro de nós. Essa não é uma frase solta do Evangelho de São João. Nós lemos no prólogo do Evangelho uma das frases centrais em que o apóstolo diz que a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a receberam. Aqueles que a receberam, porém, isto é, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Isto é, os que não nasceram nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas esta palavra habitou entre nós é a palavra que poderia ser traduzida como tabernaculou, porque ele está falando de um tabernáculo. O Verbo se fez carne e montou o seu tabernáculo, não entre nós, simplesmente, essa é uma possível tradução, ela é correta, mas há uma outra hipótese que também é correta,
Porque aqui ele está utilizando uma declinação que é o ablativo. Então, em termos literais, ele está dizendo: e o Verbo se fez carne e tabernaculou em nós, como alguém que tabernacula num lugar, alguém que monta um tabernáculo num lugar geográfico, dentro dele, e este lugar geográfico, no caso, somos nós. E o Verbo se fez carne e montou a sua tenda dentro de nós. É o mesmo que ele está dizendo aqui. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Você vai perseverando na oração. E o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Nós colocaremos o nosso tabernáculo dentro dele, dentro do seu espírito. Isso para nós é muito importante. Há vários santos na história da igreja que cultivaram a sua vida espiritual a partir desta imagem. Santa Catarina de Sena falava da cela interior. A cela é o quarto em que o monge vive, aonde ele reza, aonde ele busca comunhão com Deus. Então ela está dizendo, existe um quartinho interior aonde Deus mora. É para lá que eu vou. É ali que eu me escondo. E aqui está contida toda a significação que, por exemplo, no Velho Testamento havia no Templo de Jerusalém, em que a parte principal do templo era um quartinho, onde estava a Arca da Aliança no primeiro templo e que estava vazio no segundo templo. E Jesus, no Evangelho, também fala desse quartinho quando diz: quando orardes, entra no teu quarto. Só que este quarto, para o Evangelho, já não é mais aquele lugar dentro do Templo de Jerusalém. Este quarto é uma câmara, é uma cela, é um recinto interior construído por Deus no nosso coração, em que Ele está. Ou seja, nós precisamos aprender a entrar nessa cela, a entrar nesse quartinho, a entrar no Santo dos Santos e a buscar a união com Deus. Há um outro santo, que é São Pedro de São José de Bittencourt, que também dizia a mesma coisa. Ele falava da capela interior, que todos nós tínhamos que montar uma capela interior. O Ricardo de São Vítor também falava da Arca da Aliança, que nós todos temos que montar essa Arca da Aliança e entrar nela para estar em comunhão com Deus. São as mesmas imagens que aparecem aqui. Ou seja, se nós progredirmos pela vida de oração, nós começamos a montar um oratório dentro do nosso espírito, dentro do nosso ser, no cerne do nosso ser. Por assim dizer, na verdade, é Deus que monta. É Ele que realiza essa construção em nós. Mas o melhor não é isso. É que se nós permanecemos perseverantes na oração, se nós guardamos a palavra de Deus, verdadeiramente a revelação interior do Espírito Santo, esse testemunho que Ele dá dentro de nós, se nós guardamos a sua palavra, chega um momento em que Ele mesmo passa a morar dentro do nosso coração, e então nós começamos a viver uma relação contínua de amor para com Ele. Quem não me ama não guarda a minha palavra. Então, estes são aqueles que têm experiências eventuais com Deus, mas não guardam o testemunho interior do Espírito Santo. Estão muito apegados às coisas externas.
E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou, ou seja, não é da sua humanidade santíssima meramente, mas é uma palavra que vem da própria união do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco, ou seja, nos dias da sua humanidade santíssima. Mas cessados esses dias, diz ele, o defensor, o Paráclito, que é mais do que defensor, Paráclito significa intercessor, companheiro, amigo, exortador, advogado, auxiliador, significa muitas coisas. O Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, porque já não estaremos mais nos dias da encarnação, mas nos dias do derramamento do Espírito Santo, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Ou seja, a missão do Espírito Santo é fazer com que o nosso coração se torne morada de Deus. É impressionante isso. É como se Deus estivesse nos dizendo o seguinte: você já preparou o meu quartinho? Você já preparou a minha casa? Eu estou querendo ir de mudança para morar dentro de você. Eu estou querendo fazer uma mudança, eu estou querendo chegar com tudo dentro do seu coração. Não perde mais o seu tempo com as coisas da terra, com as coisas do lado de fora. Persevera na fé e na caridade, leva a oração a sério, porque o que acontece é que o Espírito Santo ele está construindo um quartinho dentro de você, e eu estou chegando para morar dentro de você com tudo, com mala e cuia, ou seja, com todo o meu poder, com toda a minha força, com toda a minha grandeza. Ou seja, Deus não quer morar em nós como no Velho Testamento, em que o Espírito Santo estava sobre os profetas. Em Isaías 61, o profeta diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso é o Velho Testamento. O que ele está dizendo é: prepara a minha casa, porque eu estou querendo morar dentro de você, com todo o meu poder, para manifestar toda a minha glória através da sua vida. Com tudo aquilo que eu tenho, com tudo aquilo que eu sou, com toda a minha exuberância. Persevera na oração. Muitas vezes as tentações do mundo querem nos desviar para coisas que são secundárias, que muitas vezes nós escolhemos como sucedâneos de Deus, como elementos externos aos quais nós nos apegamos. O que a palavra do Senhor está dizendo é: eu não vou me manifestar ao mundo, não me procura do lado de fora. Eu não quero me manifestar aqui para as pessoas, eu não quero fazer nenhum espetáculo, eu não preciso fazer nenhum show, eu não sou carente de atenção, não estou nem um pouco necessitado do ibope dos homens, de nada disso. Para de me procurar aqui nas coisas externas. Persevera na fé e na caridade. A minha palavra vai começar a arder em você. E se você aguardar, se prepare, porque eu estou chegando para morar definitivamente dentro do seu ser. Então, você será um santuário ambulante, uma comunicação contínua da minha glória na terra, um terminal vivo da minha presença. Por todos os lados eu estarei agindo em você e através de você, para que os homens possam tocar em mim através de você. Mas é necessário que você não se engane. E persevere na fé e na caridade, porque eu não quero me manifestar para o mundo, eu quero me manifestar para quem me ama. Estes são aqueles que são meus. São aqueles que me amam, aqueles que guardam a minha palavra.
aqueles com quem eu gosto de conversar. São estes que guardam a minha palavra. Eu me sento e falo com eles, porque eles gostam de guardar aquilo que eu digo, que arde, que queima no seu coração. Que o Senhor nos leve a ter uma vida verdadeiramente amorosa com Ele. Então, todos nós poderemos crescer na união com Cristo e ser conduzidos àquela permanente presença de Deus que nos acompanhará a cada momento.